Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de orientação espacial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como as bancas cobram esse assunto nas suas provas de concursos. Olha só, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que saber é identificar como a questão se trata de orientação espacial. As questões de orientação espacial é justamente relacionado à habilidade de compreender e utilizar informações relacionadas à posição e também à direção de pessoas em determinadas situações. Ou seja, o comando da questão ele vai te dar algumas pessoas, vai te dar alguns personagens. E esses personagens vai estar relacionado à altura. A gente vai observar nas questões que relacionado à altura pode ser mais baixo, mais alta. Sempre vai querer saber quem é mais alto que quem. João é mais alto que Maria, Maria é mais baixo do que João. Tudo isso relacionado no comando da questão. Pode vir também relacionado à idade, vai te dar os personagens, vai te dar essas pessoas, vai estar relacionado à idade. A idade aqui não é um valor, ele vai só simplesmente saber ser mais nova, ser mais velha. Vai dizer, né, José é mais novo do que Maria, Maria é mais velha do que João. Quem é que é mais alto? Quem é que é mais jovem? Quem é que está relacionado à idade mais nova ou também mais velha? Pode vir também pessoa relacionada à posição. E essa posição a gente vai perceber que é relacionada a quê? É relacionado à primeira, à segunda, à terceira, à última. Quem é que está na última? Sempre relacionado a pessoas e essas pessoas podem estar relacionadas aqui à posição. Pode vir também pessoas sentadas em mesas para a gente colocar essa orientação na direita, na esquerda, na frente. Então as pessoas aqui podem estar relacionadas também a sentadas em mesas. As questões relacionadas à orientação espacial, ela pode vir também dentro do conteúdo programático, eu coloquei essa observação, ela pode vir expresso lá como sendo orientação espacial no seu edital, ou pode vir também dentro da parte de lógica de argumentação. Se você está prestando um concurso e vir lá no edital expresso orientação espacial, as questões que iremos responder aqui é justamente desse tópico. Mas se não tem, professor, pode vir dentro de lógica de argumentação? Pode, dentro de um tópicozinho chamado de conclusão lógica. Então ele vai te dar as informações e ele pede lá uma conclusão verdadeira. Então partir para as questões para a gente realmente treinar e fortalecer nossa base relacionada ao assunto orientação espacial. Então, questão número 1, questão da banca UPNET e a UPE. Olha o que vai dizer a questão. Maria, te deu aqui o personagem, é mais alta do que José. Depois te dá outra informação. João é mais baixo do que José. Logo, esse logo é a ideia de conclusão. Então, vou ter que analisar aqui as alternativas para verificar qual vai ser a alternativa correta. Olha só, pessoal, esse tipo de questão, onde ele te deu o personagem e aqui ele vai trabalhar com altura, para verificar quem é mais alto, quem é mais baixo, tudinho. Esse tipo de questão devemos simplesmente fazer uma reta de orientação. Essa reta de orientação que vai trabalhar com altura, vou colocar aqui, com altura. A reta de orientação de altura, a gente vai fazer uma reta vertical, tá aqui. Vou fazer uma reta vertical, colocando desse lado. E nessa reta vertical eu vou colocar justamente a posição. Sabemos que nessa parte para cima a gente pode colocar que vai ser a pessoa mais alta. Quem se aproximar aqui na parte de cima vai ser a pessoa mais alta. E quem se aproximar aqui na parte de baixo, a gente diz que é a pessoa mais baixa. Tá aqui mais baixa. Agora é só pegar ou extrair as informações que o comando da questão te deu. Eu sempre vou trabalhar aqui com as bolinhas. Eu gosto de colocar aqui umas bolinhas, que é justamente para identificar os personagens. Então, vou adicionar nessa reta de orientação as minhas bolinhas. Primeiro aqui eu vou colocar Maria. Vou colocar o M de Maria. Sei lá, Maria é mais alta do que José. Então, vou chamar aqui, José, porque eu tenho dois. Tem um João e tem um José, para não misturar aqui os dois J's, né? Então, Maria é mais alta do que José, então vou colocar aqui, a bolinha referente a Maria, o M relacionado a Maria.
Colocando aqui Maria. Perfeito. E a outra eu vou colocar José. Tá aqui. Vou colocar o nome completo para não misturar com João. Tá aqui José. Perfeito. A informação diz lá que Maria é mais alta do que José. Então Maria tem que ficar acima de José. Perfeito. E a outra informação de João. Ó. João é mais baixo do que José. Então João, a bolinha que eu vou colocar, é justamente abaixo. Então João, tá aqui, é mais baixo do que José. Então essa é a conclusão que você vai fazer e você vai procurar na alternativa aquela que bate exatamente a estrutura, né? Que Maria é mais alta que José e que João, ó, é mais baixo do que José. Qual vai ser a resposta correta? Leitura cuidadosa de cada alternativa. Vamos verificar. Na letra A, Maria é mais baixa do que João, você já elimina porque Maria é a mais alta das três. Ó. Tá aqui Maria é mais alta. Aqui diz que era mais baixa. Na letra B, João é mais alto do que Maria, então você vai perceber que João, ó, é o mais baixo. João não pode ser mais alto que Maria, João é mais baixo do que Maria. João é mais baixo do que Maria, aqui perfeito, então você tem que assinalar como resposta correta, porque realmente João é mais baixo do que Maria, como a gente pode observar. José é mais baixo do que João, está errado, porque José é mais alto do que João. José é mais alto que Maria, está errado, porque José é mais baixo do que Maria. Então só sobrou para a gente, como resposta correta, a alternativa letra C. Mais uma questão número 2. Olha só, agora a banca é FGV. João é mais baixo do que Ana. Pedro não é mais baixo do que Ana. Denise não é mais alta do que João. Olha o que vai pedir. É correto concluir que é uma questão de orientação espacial e também uma questão de lógica de argumentação, onde ele pede lá, é correto concluir. E nas alternativas, você observa já que é para verificar, para saber quem é mais alto e quem é mais baixo. Tipo de questão que eu tenho que fazer uma reta vertical. Aqui eu estou trabalhando também com altura. Então, eu vou trazer uma reta vertical. Aqui, essa reta, essa linha. Observa que aqui eu vou colocar quem é mais alto ou quem é mais baixo. Tá aqui. E aqui na parte de baixo, vou colocar aqui justamente o mais baixo. E vou exatamente adicionar os personagens. Então, toda vez que for trabalhar com altura, a gente traça uma reta vertical e sai adicionando os personagens. Então, vamos ver que eu tenho lá João e eu tenho lá Ana. Então, a comparação inicial é entre João e Ana. João é mais baixo do que Ana. Então, vou colocar Ana aqui no meio, colocar aqui de vermelho, ó. Tá aqui Ana e tá aqui meu amigo João. Então, a informação era exatamente que João é mais baixo do que Ana. Então, concorda comigo? João tem que ficar abaixo de Ana. Depois eu tenho, ó, Pedro não é mais alto do que Ana. Essa informação que ele vai falar que não é mais baixo é justamente o oposto. É para dizer que Pedro é mais alto do que Ana. Onde ele diz lá, Pedro não é mais baixo, eu não posso botar Pedro mais baixo que Ana. Então, eu tenho que botar Pedro acima de Ana. Então, vou colocar aqui meu amigo Pedro acima de Ana. E Denise não é mais alta do que João. Se Denise não é mais alta do que João, ó, eu tenho que botar Denise abaixo de João. Tá aqui Denise. Denise tem que ficar abaixo do que João. Perfeito. Depois que eu adicionar todos os personagens, agora eu vou para as alternativas fazer uma leitura cuidadosa para verificar aquela que bate exatamente de acordo com os personagens que eu coloquei aqui na minha linha de orientação. Então, na letra A, Ana é mais alta do que Pedro, ó. Tá aqui, Ana é mais alta do que Pedro. Se você observar, Ana está abaixo de Pedro, não é mais alta, é mais baixo. Então, isso aqui está errado. Pedro é mais baixo do que João. Tá aqui, ó, Pedro e João. Ó. Se você observar, Pedro é o mais alto. Então, aqui Pedro não pode ser mais baixo do que João. Já eliminei. Denise, tá lá. Denise está lá embaixo. É a última. Olha só, Denise não pode ser mais alta do que ninguém. Denise está informando aqui na letra C que é mais alta do que Ana. Então, Denise não é mais alta do que Ana. Denise é a mais baixa de todos. João, está aqui. João é mais baixo do que Pedro. Olha lá na reta. João é mais baixo do que Pedro. Realmente, Pedro é o mais alto e João está aqui embaixo. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra
D. Denisa, novamente, Denisa é mais alta, ela não pode ser mais alta do que ninguém. Denise não pode ser mais alta do que Pedro. Para Denise ser mais alta que Pedro, ela deveria estar aqui na minha linha de orientação. Então, para essa questão, só teríamos como resposta correta a alternativa letra D. Mais uma questão número 3, agora a banca Fundatec. Olha o que vai dizer a questão número 3. Considere as seguintes proposições. Maria é mais alta do que Joana. Então, tenho aqui Maria, tenho mais alta e tenho Joana. A segunda, Joana é mais alta do que Antônia. Antônia é mais baixa do que Pedro. Podes concluir que, novamente, a questão de orientação espacial relacionada aqui à altura. Professor, lá na hora da prova, o que é que eu tenho que fazer? Traça uma linha, tá aqui uma linha, forma vertical, que você não vai errar esse tipo de questão. Aqui eu estou colocando que os personagens aqui vai ser mais alto e mais baixo. Lá na hora da prova, basta você entender que essa parte de cima é a parte mais alta e a parte de baixo, ó, é justamente a parte mais baixa. Mais baixo, né? Coloquei aqui mais alto, mais baixo. Depois que eu adicionar, vou extraindo as informações. Vou colocando aqui na ordem. Ó. Maria é mais alta do que Joana. Então, Maria e Joana, observa que eu adiciono aqui na minha linha. Maria está aqui e minha amiga Joana está aqui. Perfeito. Maria é mais alta do que Joana. Coloquei Maria e coloquei Joana. Joana é mais alta do que Antônia. Então, na hora quando eu for colocar Joana, observa que eu tenho que adicionar a minha amiga Antônia. Só que Joana é quem deve ficar acima. Então, Antônia é que fica na parte de baixo. Ó. Tá aqui. Joana é mais alta do que Antônia. Então, por isso que eu coloquei Antônia abaixo aqui de Joana. Joana é mais alta do que Antônia. Coloquei aqui Antônia abaixo. Antônia é mais baixa do que Pedro. Muito interessante agora, relacionado a Pedro. Inclusive, vou até colocar uma corzinha verde aqui para você observar onde vai ficar Pedro. Porque nas alternativas, todas elas querem verificar onde vai ficar Pedro. Então, muito cuidado. Quando diz lá que Antônia é mais baixa do que Pedro, então Pedro automaticamente vai ficar acima de Antônia. Então, Pedro pode ficar aqui, ó, aqui pode ficar Pedro. Pedro, ele pode ficar aqui, porque Antônia tem que ficar abaixo de Pedro. E Pedro também pode ficar aqui, ó, na parte de cima, completa. O comando da questão não te deu aí informações completas onde vai encaixar Pedro. Pedro pode ser mais alto do que Maria? Pode. Pedro pode ser mais alto do que Joana? Pode. Pedro pode ser aqui mais alto do que Joana? Pode, né? Pedro está aqui. Pedro pode estar no intervalo. Se você observar, Pedro pode estar acima de Maria e abaixo de Maria. Pedro pode ser mais alto do que Joana ou mais baixo que Joana. E, obrigatoriamente, Pedro ele deve ser mais alto do que Antônia. Então, vamos lá nas alternativas para você ver como é que vai ficar. Pedro é mais alto que Maria? Eu não tenho certeza. Os de verde aqui é possibilidade. Aqui eu não posso afirmar que ele vai ser mais alto ou que ele vai ser mais baixo. Se você observar, na letra A diz mais alto e na letra B diz mais baixo. Aqui é possibilidade. É o que vai garantir aqui na letra C. Ó. Pedro pode, aí sim, aqui é possibilidade. Ser mais alto que Maria? Pode sim, a gente conseguir colocar ele aqui. Então, para esse tipo de questão, muito cuidado. Toda vez que você não encaixar uma pessoa, um personagem, você trabalha no campo das possibilidades. É o que aconteceu aqui nessa questão número 3. Pedro pode ficar aqui acima de Antônia, Pedro pode ficar acima de Joana e Pedro pode ficar também acima de Maria. Então, a resposta correta para essa questão é justamente dizer que Pedro pode ser mais alto do que Maria. Se viesse mais baixo, professor, estava correto? Também estava correto. Pedro pode ser mais baixo do que Maria. Agora, afirmar, dizer que é mais alto e afirmar, dizer que é mais baixo, isso aqui eu não consigo afirmar porque o comando da questão não nos trouxe informações suficientes. Posso trabalhar com a ideia de possibilidade. Na letra D e na letra E, justamente o que diz de Maria. Ele pode ficar entre Joana? Pode. Ele é mais alto que Joana? Pode. Ele é mais baixo que Joana? Pode. Agora, não posso afirmar que Pedro é mais alto que Joana. Isso aqui eu não posso afirmar porque ele pode ser mais baixo. Da mesma forma, eu não posso dizer que ele é mais baixo que Joana, porque ele pode ser mais alto que Joana. Então, para essa questão, só teríamos como resposta correta
Alternativa letra C. Questão número 4. Olha o que vai dizer a questão número 4 da banca VUNESP. Rafael é mais baixo do que Felipe. Então, te deu aqui personagem. Vou fazer a orientação para saber quem é mais baixo e quem é mais alto. André é mais alto do que Felipe. Rafael é mais alto do que Ciro. Logo, olha as alternativas. Só você lendo, você não consegue extrair para verificar quem é o mais alto dos três ou quem é o mais baixo dos três. Qual é a orientação? Lá na hora da prova, faz uma linhazinha de forma vertical e você coloca a parte de baixo e a parte de cima. Ou quem é mais alto, né? Aqui dos personagens, ou quem é mais baixo. Perfeito. Tá aqui mais alto e mais baixo. E eu saio colocando aqui os pontinhos para representar aqui quem é os personagens. Então eu tenho Rafael e eu tenho Felipe. E a informação é que Rafael é mais baixo do que Felipe. Então Rafael vai estar aqui, ó. Rafael está aqui e Felipe vai estar aqui. Perfeito. Rafael é mais baixo do que Felipe. Coloquei aqui Felipe sendo mais alto do que Rafael. Beleza. Aí eu tenho lá André. André é mais alto do que Felipe. Então você vai colocar André, ó. Felipe eu já sei onde está. Felipe está aqui. Coloquei André justamente mais alto que Felipe. E a outra informação é que Rafael é mais alto do que Ciro. Se Rafael é mais alto que Ciro, logo Ciro vai ser mais baixo. Tá aqui Rafael. Rafael é mais alto que Ciro, então Ciro é um mais baixo. Agora ficou fácil. É só ler cuidadosamente as alternativas. Ó. Rafael é o mais alto que André. Tá aqui, ó. Rafael é mais alto que André? Não, André é o mais alto de todos. Então isso aqui tá errado. Rafael é mais baixo do que André. Felipe é mais baixo do que Ciro? Ó. Tá aqui, ó. Felipe está abaixo de Ciro? Não. Então se você observar, Felipe está acima. Então aqui não é mais baixo, aqui é mais alto. André é mais baixo que Rafael. Tá aqui, André é mais baixo que Rafael. Tá errado porque observa a posição. Rafael está embaixo e André está em cima. Então André não é mais baixo. André é mais alto. Aqui, relacionado, né? Aqui eu fiz com o valor de Felipe, né? A André é o maior de todos. Mas André e Rafael, se você observar, André e Rafael, André realmente é o mais alto. Por isso que eu já fiz aqui, eu fiz com Felipe, mas poderia fazer aqui também com Rafael, como aconteceu na letra C. Ciro é o mais alto que André, você já elimina, quando você sabe que é o mais baixo, ó, Ciro não pode ser mais alto que ninguém. Então você já elimina porque o Ciro é mais baixo de todos. Felipe é mais alto que Ciro, tá aqui, ó. Felipe realmente é mais alto do que Ciro. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra E. Coloca mais um, professor. Coloca agora da banca IDECAN, questão número 5. Olha o que vai dizer a questão número 5. Em determinado concurso de beleza, há 4 mulheres, certo? Tem lá uma capixaba, tem lá uma carioca, e tem lá uma gaúcha e tem lá uma goiana. Sabe-se que, novamente, as personagens ele vai te dar que é mais alta, que é mais baixa, e que a gaúcha é mais alta do que a capixaba, que tem a mesma altura da goiana. Sendo assim, pode concluir que, novamente, uma questão de orientação espacial e pede lá para você concluir. Novamente, se está trabalhando com altura, você vai traçar aqui uma reta justamente para definir quem vai ficar mais embaixo, aqui quem é a mais baixa, e também quem é a mais alta. Pronto. E agora a gente vai adicionar as informações que foram dadas aí no comando da questão. Então, primeira informação, tá aqui a primeira informação. Ele disse lá, né, que sabe-se que a carioca é mais baixa do que a goiana. Então, a carioca vou chamar de CAR. Tá aqui. Você pode colocar o nome, certo? Vou colocar o nome, carioca. Pronto. Coloquei aqui. A carioca deve ser mais baixa do que a goiana. Então, a goiana eu vou colocar aqui na parte de cima. Tá aqui a goiana. Goiana.
Perfeito, coloquei aqui. A carioca abaixo da goiana. Perfeito. Aí diz lá. E a gaúcha, tá aqui, a gaúcha tem que ser mais alta do que a capixaba. Mas só que você não sabe onde tá a gaúcha e você não sabe onde tá a capixaba. Aí você tem que ler mais um pouquinho, para você fazer uma referência a alguém que você já colocou aqui na sua reta de orientação. Aí diz lá, esse que, ele sempre retoma aqui o seu antecedente. Está dizendo que a gaúcha é mais alta que a capixaba, que tem a mesma altura da goiana. Então tá aqui, ó. Se você observar, a capixaba tem a mesma altura da goiana. Então a goiana e a capixaba estão no mesmo local. Então tá aqui a capixaba. Capixaba. Perfeito. Agora fica fácil para adicionar exatamente onde está a gaúcha. A gaúcha é mais alta do que a capixaba. Se a capixaba é igual a goiana, concorda comigo que nessa parte de cima, na parte mais alta, quem é que vai estar? Vai estar a sua gaúcha. A gaúcha. Perfeito. E agora é só observar as alternativas para verificar aquela que vai bater de forma correta. Então, na letra a carioca é mais alta do que a capixaba? Aqui a carioca é mais alta do que a capixaba? Não. Então, isso aqui está errado, é mais baixo. A capixaba é mais baixa do que a goiana. Se você observar a relação goiana e capixaba, é de igualdade. Aqui está dizendo que é mais baixa, por isso que eu eliminei. A gaúcha, que é a maior de todas, ó, e a goiana tem a mesma altura. Está errado, porque não é a gaúcha e a goiana. É a goiana e a capixaba que tem a mesma altura. A gaúcha é maior do que a goiana. Então, por isso aqui está errado. Não é a mesma altura. E só sobrou ó, a letra D. A goiana, tá aqui, a goiana é mais alta do que a gaúcha, tá? É mais baixa, né? A goiana é mais baixa do que a gaúcha, realmente bata. Ó. Tá aqui a goiana e tá aqui a minha gaúcha. A gaúcha é mais alta do que a goiana, ou a goiana é mais baixo do que a gaúcha, foi o que aconteceu aqui. A goiana é mais baixa do que a gaúcha, por isso que você deveria marcar como resposta correta para essa questão de número 5, alternativa letra D. Questão de número 6. Olha o que vai dizer a questão número 6. Agora a banca é IBFC. A prova foi aplicada à Polícia Militar da Paraíba. Assinala a alternativa que identifica corretamente a ordem das alturas ó, de Ana, de Bernardo e de Caetano. E quer lá que seja do maior para o menor. Sabe-se que, então te deu aqui as informações e vou já colocar na minha linha de orientação espacial. Então se é a altura, eu tenho que verificar aqui quem é que vai ficar na parte de cima, que é a parte mais alta. E eu tenho que verificar quem é que vai ficar na parte de baixo, que aqui é a parte mais baixa. Perfeito. E agora é só extrair as informações. Ó. Ana é mais alta do que Bernardo. Então tá aqui Ana e tá aqui Bernardo. Ana é mais alta do que Bernardo. Professor, o comando da questão falou aqui em 5 centímetros e a gente vai ver também nessa segunda informação em 3 centímetros. É justamente para não restar dúvida. Quando isso acontecer, você deve colocar um valor numérico representando. Se está dizendo que Ana é mais alta do que Bernardo em 105 centímetros, imagina lá que Bernardo tem 100 centímetros, uma criança lá com 100 centímetros, e que Ana se é mais alta do que Bernardo em 5 centímetros, se Bernardo tem 100, ó, então Ana vai ter quanto? 105, beleza. E a segunda informação vai falar de Bernardo, está dizendo lá que Bernardo, tá aqui Bernardo, ele tem que ser menor do que Caetano. Então isso a banca colocou justamente para você não colocar o Caetano acima de Ana. Se você colocar o Caetano acima de Ana, realmente vai verificar que Bernardo é menor do que Caetano. Só que Bernardo é menor do que Caetano a 3 centímetros. Por isso que Caetano vai estar aqui intermediário. Caetano vai estar aqui intermediário porque é apenas 3 centímetros. Se você observar, se Bernardo tem 100, para ser menor em 3 centímetros, então Caetano tem que ter quanto? 103. Bernardo é menor do que Caetano em 3 centímetros. Ó. Bernardo tem 100, Caetano 105. E o maior de todos, a pessoa maior de todas, é justamente minha amiga Ana, que tem 105. Na ordem, né, que ele queria aqui, ó, do maior para o menor. Muito cuidado. Maior é a Ana, o segundo é justamente Caetano e
O terceiro é justamente Bernardo. Olha aí nas alternativas para verificar. Ana, Caetano e Bernardo. Ana, Caetano e Bernardo, você deveria marcar como resposta correta para essa questão alternativa letra C. Mais uma questão, questão número 7, banca FGV. Novamente, Maria é mais nova do que Roberta. Novamente, agora já sabemos como resolver esse tipo de questão, não teremos mais dificuldade. Tá aqui, Maria é mais nova do que Roberta, Joana é mais velha que Silvia, que tem a mesma idade de Roberta. É correto concluir que, então tá aqui as informações. O que é que eu tenho que fazer? Observa que agora eu vou trabalhar com idade. Nas questões anteriores eu estava trabalhando com altura. Professor, é o mesmo jeito de resolver? É o mesmo jeito de resolver. O que vai mudar aqui é só a orientação relacionada à idade. Então eu traço uma reta vertical novamente, tá aqui. E nessa reta vertical, observa que eu vou ter agora para saber quem é mais velha e para saber quem é mais jovem. Então aqui a parte de cima vou colocar que é mais velha e a parte de baixo eu vou colocar que é mais nova. E eu vou adicionar as informações que foram dadas no comando da questão. Então observa que foi dito lá que Maria é mais nova do que Roberta. Então Maria vai ficar na parte de baixo. Então tá aqui ó, Maria na parte de baixo. E eu tenho Roberta já nessa partezinha acima de Maria. Perfeito. Aí diz lá, Joana é mais velha do que Silvia. Se você observar, você não sabe onde está Joana, você não sabe onde está Silvia. Mas observa que vai te dar uma informação de Silvia. Diz lá que Silvia tem a mesma idade que Roberta. Então, Silvia e Roberta são iguais. Agora ficou fácil, porque eu vou adicionar Joana. Joana é mais velha do que Silvia. Tá aqui a Joana em cima de Roberta, em cima de Silvia, e automaticamente Joana é mais velha do que Maria. Depois que eu adicionar todos os personagens, agora eu vou verificar aquela que bate de forma correta nas alternativas. Na letra A, Maria é mais velha do que Silvia. Tá aqui, a Maria está lá embaixo, é a mais jovem. Então aqui mais velha você já elimina. Maria deve ser mais jovem de qualquer outro personagem. Roberta é mais jovem do que Joana. Então relação de Roberta e Joana. Se você observar entre Joana e Roberta, Roberta é mais jovem. Aumenta, ó. Roberta é mais jovem do que Joana. Então a alternativa correta para essa questão, a alternativa é a letra B. Na letra C, professor, Maria é mais velha do que Joana. Então, Maria, se você observar, ela não pode ser mais velha do que alguém. Então, onde tem Maria mais velha, você já pode eliminar. Silvia é mais jovem do que Maria. Se você observar, Silvia é mais velha do que Maria. Maria é a mais jovem de todas, então ela não é mais jovem. Maria e Joana têm a mesma idade, ó. Não é Maria e Joana. Quem tem a mesma idade é justamente Roberta e Silvia. Aqui Maria, a relação de Maria e Joana. Joana é mais velha do que Maria, ou Maria é mais jovem do que Joana. Então, para essa questão, só teríamos como resposta correta a alternativa letra B. Questão número 8. Questão também da banca FGV. Olha o que vai dizer a questão de número 8. Tem lá as personagens: Ana, Cecília, Laura, Maria e Tânia. São meninas com idades diferentes. Perfeito. Sabe-se que, aí vai te dar as informações. Laura é mais velha do que Cecília, mas é mais jovem do que Ana. Por sua vez, Ana é mais nova do que Maria, que é mais velha do que Tânia. Tá aqui as informações. Ainda diz lá, né, que é mais velha do que Laura. É correto concluir. Novamente, é uma questão de orientação espacial e eu preciso traçar minha linha de vertical, né, minha linha de orientação. Então, minha linha de orientação está aqui. A parte aqui é justamente para saber quem é a mais nova, ou a mais jovem, está aqui. E a parte de cima vai ser exatamente aquelas pessoas que são as mais velhas. Perfeito. Depois que eu traçar essa linha de orientação, eu saio colocando aqui os personagens. Então, observa lá que a primeira informação é Laura e Cecília. Vou chamar Laura de L e Cecília de C. Onde tem Laura e Cecília, observa que é justamente uma relação de mais velha. Laura é mais velha do que Cecília. Então, vou colocar Laura aqui, ó.
Laura e eu vou colocar aqui Cecília. Perfeito. Então, Laura tem que ficar acima porque ela é a mais velha. Mas é mais nova do que Ana. Então, se é mais nova do que Ana, então Ana está aqui, ó, é a parte de cima. Parte de cima. Laura é mais velha do que Cecília. Coloquei aqui, ó. Então ficou acima de Cecília. E é mais nova do que Ana. Então, Laura, se você observar, é intermediária. Tem duas pessoas. Ana é mais velha e Cecília é mais nova. Aí, outra informação. Ana é mais nova do que Maria. Então tá aqui Maria. Maria é mais velha. Vou colocar Maria aqui. E se você observar, Ana é mais nova do que Maria. Então Maria automaticamente ela vai ser mais velha do que Ana. Aí ainda diz, né? Esse que é justamente para retomar. Então vou retomar aqui Maria. Vai dizer que Maria é mais velha do que Tâmia, certo? E tá aqui o que novamente, que eu vou retomar, que é mais velha do que Laura. Eu não sei onde é que está Tâmia. Se você observar, onde ele fala de Maria, Maria é mais velha que Tâmia. Então, Maria é a mais velha dos três. Eu não posso colocar Tâmia acima de Maria. E Tâmia, professor, eu vou colocar onde? Você vai colocar exatamente, ó, que é mais velha do que Laura. Se você observar, aconteceu com aquela questão relacionada a Pedro. Relacionada a Tâmia, eu tenho duas possibilidades. Tâmia não pode ser mais velha do que Maria e Tâmia não pode ser mais jovem do que Laura, porque Tâmia tem que ser mais velha do que Laura. Tá aqui. Então vou colocar Tâmia. Tâmia eu não tenho certeza. Tá aqui, eu não tenho certeza. Tâmia pode ser mais jovem do que Ana ou pode ser mais velha do que Ana. Eu não posso colocar Tâmia acima de Maria e não posso botar Tâmia lá embaixo, porque a condição que foi dada no comando da questão foi dizer que Tâmia é mais velha do que Laura. Perfeito, professor. Depois que eu fazer essa análise, agora eu vou verificar qual alternativa vai dar correta. Olha na letra A. Tâmia é mais nova do que Ana. Se você observar, se você tivesse colocado Tâmia nessa parte de baixo, você ia logo na letra A, você ia cair na pegadinha da banca. Isso aqui é com aquela tipo de questão com possibilidade. Ó. Se viesse lá o pode, Tâmia pode ser mais nova do que Ana? Pode sim. Pode ser mais velha do que Ana? Também pode sim. Eu não posso afirmar, dizer que Tâmia é mais nova do que Ana ou que Tâmia é mais velha do que Ana. Isso aqui eu não posso afirmar, mas se viesse lá, Tâmia pode ser mais nova do que Ana, estaria correto. Então, na letra A está errada, a alternativa está incorreta, porque eu não consigo concluir onde vai ficar Tâmia. Na letra B, Laura é mais velha do que Tâmia. Tá aqui, ó. Se você observar, Laura é mais jovem. Então aqui eu já eliminava. Não é mais velha, é mais nova. Cecília é mais nova do que Tâmia. Tá aqui Cecília. Então você deveria marcar como resposta correta a alternativa é a letra C. Cecília é mais jovem do que todas as personagens. Então, se tem aqui mais nova do que Tâmia, está correto. Mais nova do que Maria, está correto. Mais nova do que Laura, está correto. Mais jovem ou mais nova do que Ana, estaria correto. Então, de Cecília, se colocaria como resposta correta quando viesse lá mais nova. Maria não é mais velha, que já está errado, porque Marília é mais velha que qualquer outra menina. Está dizendo que não é a mais velha das 5 meninas. Está errado, realmente Maria é a mais velha. Cecília é mais velha do que Ana. Tá aqui, ó. Cecília é mais jovem. Então, onde tem mais velha, você já elimina, porque Cecília não pode ser mais velha do que ninguém. Cecília só pode ser mais jovem. Então, para essa questão, só teríamos como resposta correta a alternativa letra C. Questão número 9, questão da banca Vunesp. Olha o que vai dizer. A respeito de 5 amigos, novamente, te deu lá os personagens, te deu as pessoas e vai perguntar, né? Larissa é mais velha do que Dimas, Márcio é mais novo do que Anderson e mais velho do que Rosana. Dimas é mais velho do que Anderson, tá aqui. Sendo assim, pode-se afirmar corretamente que a segunda maior idade nesse grupo é. Então, a questão que agora vai começar a trabalhar relacionado a uma posição dentro dessa orientação, dentro dessa linha de orientação. Comanda a questão que é justamente quem é a segunda maior idade. Questão também de orientação com idade, a gente já sabe o que tem que fazer. A gente traça a nossa reta de orientação, a gente verifica quem é que vai ser mais velho, tá aqui
qual é a pessoa mais velha e quem é a pessoa mais novo, né? Colocar aqui mais novo, mais jovem. Posso colocar mais velho, também mais novo. Perfeito. E agora eu vou colocar as informações que foi dado no comando da questão. Tá lá. Primeira informação. Tá dizendo lá que Larissa, vou chamar de L, é mais velha do que Dimas. Então, se Larissa é mais velha que Dimas, ó, Larissa está aqui. Então, vou colocar Larissa e vou colocar Dimas. Coloquei aqui, ó, Dimas. Larissa é mais velha que Dimas. Depois de lá, que Márcio é mais novo do que Anderson. Então, essa informação, quando ele te der, você não sabe onde está Márcio, você não sabe onde está Anderson. Então, é uma informação que você pula, depois você retorna. Eu vou para outra informação, ó, que vai falar de Dimas. Dimas eu já fixei na minha reta de orientação. Diz lá, e que Dimas é mais velho do que Anderson. Então, se Dimas é mais velho que Anderson, Anderson é mais jovem. Tá aqui Anderson é mais jovem. Perfeito. E agora eu volto, porque a relação onde está lá Márcio e Anderson, eu consigo adicionar essa informação. Está dizendo lá que Márcio é mais novo do que Anderson. Se Márcio é mais novo do que Anderson, então Márcio vai ficar abaixo de Anderson. Está aqui Márcio. Márcio é mais jovem do que Anderson. E é mais velho, ó. Tá aqui, é a mesma informação de Márcio. Márcio está dizendo lá que é mais velho do que Rosana. Se Márcio é mais velho do que Rosana, observe que Rosana vai ficar lá embaixo. Ó. Márcio é mais velho do que Rosana, então Márcio fica em cima, Rosana automaticamente fica embaixo. Completou? Completou. Tenha 5 amigos aí nessa reta de orientação. A pergunta é, qual personagem, qual é a pessoa que está na segunda maior idade nesse grupo? Então, a primeira maior idade seria Larissa, a segunda seria exatamente Dimas, a terceira pessoa seria Anderson, depois seria Márcio e, por fim, o menor de todos, a menor de todas, né, é Rosana. Então, para essa questão, ó, o segundo, você deveria marcar a alternativa que tem Dimas. A alternativa que tem Dimas, resposta correta para essa questão, alternativa letra E. Mais uma questão, questão número 10, banca VUNESP, prova aplicada aí à Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a gente vai ver agora que a gente vai trabalhar com posição, porque no comando da questão vai perguntar, o último desses rapazes a chegar na segunda-feira foi. Então agora é por ordem de chegada, é por posição. Comando da questão 10 dizia, 4 rapazes, então lá, Marcos, Pedro, Joel e Rui. Trabalham no mesmo setor de uma empresa. Sabe-se que na segunda-feira, Rui chegou depois de Marcos e antes de Pedro. E que Joel chegou antes de Marcos. Agora a gente vai mudar apenas a orientação. Nas questões relacionadas à altura e também idade, a gente fazia uma reta de orientação no formato vertical. Quando a gente for trabalhar com posição, porque aqui eu quero saber quem é o último desses rapazes a chegar na segunda-feira foi. É uma reta horizontal, então vou trabalhar agora com a reta deitada. Tá aqui para verificar quem vai ser o primeiro, tá aqui, quem vai ser aqui o primeiro a chegar e quem é que vai ser o último, ou a posição, né? Como eu tenho 4 rapazes, poderia colocar primeiro, segundo, terceiro e quarto, mas aqui eu vou trabalhar com a ideia de último. Tem um primeiro, também tem um último. Então, muita atenção aqui agora. A informação agora vai ser exatamente depois e antes. Ó. Rui chegou depois de Marcos. Então, observa, se Rui chegou depois de Marcos, Marcos vai vir primeiro. Então, Marcos chegou primeiro. Ó. Tá aqui Marcos. Quando Marcos chegou, aí depois chegou Rui. Coloquei aqui, ó, Marcos e Rui. Rui chegou depois de Marcos. Marcos já tinha chegado. E antes de Pedro. Ó. Quando ele diz lá antes de Pedro, Pedro aqui vai ser o que vem depois de Rui. Essa informação, quando ele diz lá que um chegou antes e outro chegou depois, aí é a pessoa intermediária. Rui chegou depois de Marcos e antes de Pedro, então Rui é o intermediário. Então Pedro ficou aqui depois de Rui e automaticamente, ó, se você observar, Pedro, se chegou depois de Rui, automaticamente ele deve ter chegado aqui depois de Marcos. Perfeito. E olha Joel. Tá lá Joel. Falta só encaixar Joel. Joel chegou antes de Marcos. Essa palavra antes é primeiro. Tá aqui, ó, antes de Marcos. Então Joel chegou antes de Marcos. Tá aqui. Se Joel chegou antes de Marcos, automaticamente Joel foi o meu
primeiro. A pergunta era, quem desses rapazes chegou o último? O último, observa lá, o último quem chegou foi Pedro. E Pedro, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra C. Mais uma questão também da banca VUNESP, questão número 11, olha o que vai dizer. 3 amigos, tem lá Pedro, tem o José e tem o Caio. Marcaram de se encontrar na frente de um estádio de futebol para assistir a um jogo. Sabe-se que ele vai te dar as informações e agora ele vai pedir posição novamente. Quer saber quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro a chegar, respectivamente. Então, é questão de orientação e a orientação com posição. Toda vez que for orientação com posição, a gente vai adicionar uma reta no formato horizontal. Tá aqui para a gente verificar quem é que vai ficar em primeiro e quem é que vai ficar aqui no último, o último da fila. Pronto, tá aqui. Coloquei. Primeiro sempre aqui se afastando para o lado direito e os últimos sempre se afastando aqui para o lado esquerdo. E agora a gente vai adicionar as informações que foram dadas no comando da questão. Tá lá. Pedro não foi o último a chegar. Essa informação aqui é só para, na hora quando você for montar, você não colocar Pedro na última posição. Então, Pedro na última posição eu não posso colocar. Perfeito. Eu pulo ela, daqui a pouco eu adiciono aqui e verifico se satisfaz aqui o comando da questão. A segunda, né, informação. Caio chegou antes de José. Toda vez que essa informação, Caio chegou antes, ó, Caio chegou antes, Caio vem na frente. Então tá aqui Caio, tá aqui chegou antes e tá aqui José. Coloquei José aqui. Eu já coloquei afastado justamente porque eu tenho 3 personagens e Pedro não pode ser o último. Então se você observar, Pedro vai ser aqui no intermediário. Por quê? Porque diz lá, Pedro chegou depois de Caio. Então se Pedro chegou depois de Caio, ó, Pedro não pode ir para a primeira posição. Pedro chegou depois de Caio. Então quando Caio chegou, depois veio Pedro. E Pedro não pode ser a última. O último só pode ser quem? Só pode ser meu amigo José. Então quem foi o primeiro? O primeiro foi Caio. O segundo foi Pedro. E o terceiro foi José. Observa aí nas alternativas. Onde tem lá Caio, Pedro e José. A alternativa correta para essa questão, letra A. Questão número 12. Olha o que vai dizer a questão número 12. 5 amigas. Então, tem aqui os personagens, as amigas, marcaram uma reunião em um barzinho. Sabe-se que seus respectivos nomes são Maria, Joana, Cindy, Esther e Vânia. E conforme as dicas abaixo, descubra a sequência de chegada delas nesse encontro. Então, o comando da questão vai te dar algumas dicas e nossa missão é justamente verificar aí quem vai ser a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. É uma questão de posição e a gente já sabe, questão de posição, a gente traça uma linha na horizontal e a gente vai orientar aqui para o lado direito é o primeiro ou a primeira, né? E aqui coloca realmente quem vai ficar por último. Perfeito. Vamos adicionar as informações? Vamos adicionar. Então, a primeira informação que foi dada foi justamente que Joana chegou antes de Maria. Então, a relação entre Joana e Maria é justamente você colocar Joana na frente. Então, Joana está aqui, ó. Vou colocar Joana aqui e vou adicionar Maria. Maria eu posso adicionar em qualquer lugar da minha reta. Depois eu vou ajustando, certo? Está aqui Joana e está aqui Maria. Depois você te dá outra informação relacionada a Esther e Vânia. É aquela informação que você não consegue adicionar, porque relacionada a Esther e Vânia, você não sabe ainda onde está Esther e você não sabe onde está Vânia. Então daqui a pouco você volta. A informação você pula, depois você volta e você consegue adicionar. Porque vai aparecer Esther e vai aparecer Vânia e alguma outra informação. Então depois eu volto nessa segunda informação. Depois eu tenho a Maria chegou antes de Esther e antes de Cindy. Então Maria está aqui, observa, se Maria chegou antes de Esther e Cindy, então Esther e Cindy tem que ficar exatamente depois de Maria. Então vou colocar aqui Esther, tá aqui, e eu tenho Cindy aqui. Então Maria chegou antes de Esther e de Cindy. Perfeito. E olha lá, Vânia não foi a última a chegar. Então, se você observar, Vânia aqui, onde eu vou adicionar essa informação, ela não pode ser a última a chegar.
falta eu colocar Vânia. Só que nessa informação onde tem Esté, ó, Esté chegou antes de Vânia. Se Esté, tá aqui Esté, chegou antes de Vânia, vou colocar aqui Esté. Essa informação que eu estou analisando, ó. Esté chegou antes de Vânia. Se Esté chegou antes de Vânia, observe que Vânia tá aqui, ó. Tá aqui Vânia. Esté chegou antes de Vânia. Só que tem outra informação lá embaixo, ó. Se tem essa informação lá embaixo que diz lá que Vânia não foi a última a chegar, só me resta apagar um personagem. Eu vou apagar esse personagem aqui, o C, que é justamente o que vai ser a última pessoa. E essa pessoa C, observa que vai ser a última pessoa. Vou colocar aqui o C, que é justamente Cindy. Cindy é quem vai ser a última pessoa. Colocando aqui Cindy, porque quando disse essa informação relacionada a Maria, Maria chegou antes de Esté e de Cindy, eu coloquei Esté e Cindy atrás de Maria. Então Maria foi exatamente a segunda pessoa a chegar, e onde diz lá que Esté e Cindy chegaram depois. Só que Vânia não pode ficar na última posição. Então trouxe Vânia para a quarta posição, e essa segunda que fala lá que Esté chegou antes de Vânia, tá aqui, Esté chegou antes de Vânia. Esté é a terceira, Vânia é a quarta, e só sobrou exatamente Cindy na quinta. Então qual é a alternativa correta? É a alternativa que vai manter essa estrutura, porque eu quero saber lá a sequência de chegada. Quem chegou primeiro foi justamente Joana, depois Maria, depois eu tenho lá Esté, depois eu tenho Vânia, depois eu tenho Cindy. Então, na questão número 12, eu tenho que observar essa sequência. Então, Joana, eu tenho aqui na letra A, bate. Maria também bate. Esté é a segunda, bate. Vânia Esté é a terceira, né? Vânia é a quarta. E a quinta e a última é Cindy. Então, bateu aqui exatamente na alternativa letra A. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra A. Questão de número 13. Olha o que vai dizer a questão número 13. Tem lá os personagens: César, Sérgio, Renata, Fábio e Emerson. Foram os 5 primeiros lugares em uma maratona. O primeiro, o segundo e o terceiro corredor a chegar deve receber medalhas de ouro, de prata e de bronze, respectivamente. E vai te dar algumas informações. Aí diz lá, né? A medalha de ouro, de prata e de bronze deve ser respectivamente entregue a. Então eu quero verificar quem é o primeiro. Então, comando a questão aqui, vai perguntar quem foi o primeiro a chegar, o segundo a chegar e também o terceiro. Questão de orientação, composição. Então é uma reta horizontal e eu vou verificar que aqui é o primeiro e aqui vai ser exatamente o último a chegar. Pronto, tá aqui primeiro e também o meu último. Vamos adicionar as informações? Vamos adicionar as informações. A primeira: César não foi o último a chegar. Novamente, ó, tipo de questão que eu não vou adicionar César lá no final. César não pode ser o último. César tem que estar em algum local. Inclusive eu posso colocar aqui, ó, aqui é o último. Então César aqui não pode ser o último. Perfeito. Vamos lá, Fábio chegou antes de Sérgio e de Renata. Então Fábio, ó, você coloca lá exatamente em um local onde ele fica na frente. Colocar aqui, ó, Fábio, e logo depois, se você observar, tem Sérgio e Renata. Você não sabe quem chegou primeiro, se foi Sérgio ou se foi Renata. Então observa que pode ter aqui uma troca de posição, certo? Colocar aqui Sérgio e Renata. Tá aqui Sérgio e tá aqui Renata. Pode ter uma troca de posição. Perfeito. Renata chegou antes de Sérgio. Então essa informação, quando ele diz lá que Renata chegou antes de Sérgio, então observa que eu já consigo aqui saber quem foi que chegou primeiro. Onde diz lá que Renata chegou antes de Sérgio, né? Aqui é Sérgio, aqui é César. Então aqui, ó, a relação que eu estou fazendo de Renata é justamente com César. Então Renata chegou antes de César. Então se você observar, César chegou depois. Tá aqui, ó. Renata chegou antes de César. Então Renata chegou primeiro, depois César chegou. Emerson chegou antes de Fábio. Então se Emerson chegou antes de Fábio, tá aqui Emerson.
Emerson chegou antes de Fábio. Então tá aqui Emerson. Emerson foi o primeiro. Beleza. E a informação que diz lá, ó, César não foi o último a chegar. Tá aqui, ó. Observam, tá? César. César não pode ficar no último. César não pode ficar no último. Se você observar, a única informação que eu não consigo mexer é relacionada a Sérgio. Porque Sérgio e Renata, que eu disse que vocês que posso modificar, posso trocar o lugar porque Fábio ó, chegou antes de Sérgio e Renata. Então Sérgio e Renata ele pode ir para onde quiser. Só que nessa informação relacionada a Sérgio e Renata, eu tiro o valor de Sérgio e coloco ele lá no final, ó, porque César não pode ficar na última posição. César não foi o último a chegar. Então eu jogo Sérgio lá para o final, porque se você observar, Fábio chegou antes de Sérgio e Renata. Tá aqui, ó. Então Sérgio está lá atrás e Renata está aqui na terceira posição. E essa informação, Renata chegou antes de César, tá aqui, ó. Renata foi quem chegou antes de César. E Sérgio foi que ficou lá no final. Então por isso que eu deixo na última posição meu amigo Sérgio. E o comando da questão fazia referência a apenas os três primeiros. Ó. Queria verificar quem foi o primeiro, tá aqui, quem foi o segundo e quem foi o terceiro. Quem foi que ganhou a medalha de ouro, prata e bronze. Ouro e prata e bronze, se você observar na questão de número 13, é mantendo essa estrutura. Emerson, Fábio e Renata. Resposta correta para essa questão, alternativa letra C. Emerson foi o primeiro, tá aqui. Fábio foi o segundo e Renata foi o terceiro. Então, para essa questão, teríamos como resposta correta a alternativa letra C. Questão 14, banca FGV. Novamente, ele vai te dar personagens, te deu aqui Manuel, Augusto, Joaquim, Carlos e Valdo. Marcaram a hora e lugar para uma reunião. Todos chegaram, mas em horários ligeiramente diferentes. Então, todos chegaram aí e os horários foram diferentes. Aí ele vai procurar saber, né? Vai dizer que Augusto chegou antes de Valdo, Joaquim mas chegou aqui, Augusto chegou antes de Valdo e de Joaquim, mas não foi o primeiro a chegar. Valdo chegou depois de Joaquim, mas não foi o último a chegar. Depois Carlos chegou antes de Valdo e pede a informação. É correto concluir. É uma questão de orientação espacial e esse tipo de questão você vai observar que é composição, para saber quem chegou primeiro, quem chegou segundo e assim sucessivamente. Então traço uma linha na horizontal, aqui é quem vai estar se aproximando da primeira pessoa que chegou e aqui vai ser exatamente da última pessoa que chegou. Tá aqui, última pessoa a chegar. Agora a gente vai extrair as informações. Então observa que eu tenho informações de Augusto, ele lá que Augusto chegou antes de Valdo e de Joaquim. Então observe que Augusto, eu vou colocar ele aqui à frente, ele chegou antes de dois personagens. Então chegou antes de Valdo e de Joaquim. Posso colocar aqui Valdo e posso colocar Joaquim. Posso colocar Joaquim, posso colocar Valdo. Então coloco aqui esses dois personagens. Então Augusto chegou antes de Valdo e Joaquim, ou de Joaquim e Valdo. Perfeito. Mas não foi o último a chegar. Então tá aqui, ó. Augusto não foi o primeiro, né? Não foi o primeiro a chegar. Então, se você observar, antes de Augusto vai ter alguém aqui que vai ser o primeiro. Então, Augusto não foi o primeiro a chegar. Valdo chegou depois de Joaquim. Ó. Já coloquei aqui, ó. Primeiro, quem foi que chegou? Chegou Valdo. Valdo chegou depois de Joaquim. Então, se você observar entre Valdo e Joaquim, eu tenho que mudar aqui a posição, ó, porque quando Valdo chegou, Joaquim já estava. Valdo chegou depois de Joaquim. Então, vou mudar aqui a posição. Ó. Vou mudar aqui essa posição de Valdo e de Joaquim. Então, a primeira informação que foi dada entre Augusto, ó, não sabia onde estava Valdo e Joaquim. Mas agora o comando da questão conseguiu dar informações para encaixar onde ia ficar Valdo e onde ia ficar Joaquim. Então, Valdo, observa lá, chegou depois e Joaquim chegou antes. Então, quando Valdo chegou, Joaquim já estava. Valdo chegou depois de Joaquim. Mas não foi o último. Ó. Tá aqui. Valdo não pode ser o último. Se Valdo não pode ser o último, vai ter alguém aqui na última posição. Quem vai dizer isso é justamente essa informação que foi dada aqui no comando da questão. Carlos chegou antes de Valdo. Ó. Tá aqui. Ó. Carlos
chegou antes de Valdo. Então, Carlos chegou antes de Valdo. Então, eu posso colocar o Valdo exatamente nessa última posição. Mas, como ele disse aqui, né, que não foi o último a chegar, ainda vai ter outro personagem, né, que está faltando aqui. O personagem que não falou é justamente Manuel. Tá aqui, Manuel, observa lá que é o último, porque Valdo não pode ser o último a chegar. Só que Carlos chegou antes. Ó. Se Carlos chegou antes, Carlos só pode ser lá no início. Tá aqui, Carlos. Carlos chegou antes de Valdo, então automaticamente na estrutura, observa aqui nesse formato. E como Valdo não pode ser o último a chegar, ainda tinha um personagem, que era justamente o personagem Manuel. Então, Manuel ó, é quem ficou na última posição, depois de encaixar todas as informações. E agora a gente vai analisar as alternativas para verificar aquela que bate de forma correta. Carlos foi o segundo a chegar, olha lá, Carlos foi o primeiro a chegar. Manuel foi o último a chegar, perfeitamente, ó, tá aqui. Com eliminação, né? Todas as informações, todos os 3 itens que deu aqui informações, não falou de Manuel. Então, na última posição, através de exclusão, quando eu tirei Valdo, só sobrou aqui Manuel na última posição. Então, Manuel foi o último a chegar. Então, para a questão número 14, a resposta correta é a letra B. Na letra C, Augusto foi o terceiro? Não, Augusto foi o segundo. Joaquim foi o último? Não, o último a gente já viu que foi Manuel. Joaquim foi o terceiro. Valdo foi o terceiro? Não, Valdo foi o quarto a chegar. Então, para essa questão 14, resposta correta, alternativa letra B. Questão de número 15. Olha o que vai dizer a questão número 15. As funcionárias Laura, Maria, Nádia, Olivia e Paula são amigas, trabalham juntas no mesmo setor de uma empresa e chegam ao trabalho por volta das 9 horas. Certo dia, elas chegaram em momentos diferentes e constatou-se que. Então, vai te dar algumas informações e o comando da questão pede lá, né? É correto concluir que quem foi a primeira, a segunda, a terceira, a última a chegar. É uma questão de orientação espacial com posição. Então, traça a tua linha horizontal, verifica quem vai ser a primeira, quem é que vai ser aqui a última. Tá aqui a última pessoa a chegar. Perfeito. E vamos adicionar as informações que foram dadas no comando da questão. Tá lá. Olivia não foi a primeira a chegar. Então, a primeira colocada aqui, a primeira informação que foi repassada para a gente foi que a Olivia não pode ser a primeira. Mas chegou ó, antes de Natália. Se chegou antes de Natália, tá aqui Olivia. Você pode até observar que a Olivia ela já vai estar relacionada aqui a uma posição que não é a primeira. Aqui é a primeira, aqui pode ser Olivia e aqui vai ser Nádia, né? Ele colocou aqui Nádia. Ela chegou antes de Nádia. Então tá aqui Olivia chegando antes de Nádia, mas a Olivia não pode ser a primeira. Então tem alguma personagem aqui que vai ser a primeira. Perfeito. Quando Laura chegou, a segunda informação, quando Laura chegou, 3 pessoas ou 3 amigas já tinham chegado. Ou seja, então Laura só pode estar aqui na terceira posição, ó, ou na quarta posição, né? Lá, quando Laura chegou, já tinha 3 pessoas na frente dela. Quando Laura chegou, 3 amigas já tinham chegado. Então aqui a quarta posição é Laura. Aí falta só mais uma amiga para completar as 5 amigas. Aí eu tenho outra informação. Paula chegou antes de Maria. Então observa lá. Paula chegou antes de Maria. Então eu não sei aonde está Paula, nem sei onde está Maria. Mas a única informação que Paula vai chegar antes de Maria é justamente essa condição, ó, que é Paula vai ser a primeira. Tá? Aqui vou apagar essa interrogação. Para Paula chegar antes de Maria, Paula deve ser a primeira e Maria tem que ser a última. Só está faltando preencher com essas duas informações, a primeira e a última. Então, Paula foi a primeira e Maria foi a última. E a última informação ó, é referente a Maria, é a Olivia. Olivia não foi a primeira, a gente já tinha colocado a chegar, e a próxima a chegar depois dela foi Nádia. Essa informação a gente já tinha colocado com essa primeira informação aqui do comando da questão. Então, a ordem da primeira até a última é essa. Primeira foi justamente Paula, a segunda a chegar foi Maria, a terceira Nádia, a quarta Laura e a quinta Maria. Então essas são as posições. Então vamos ler
as alternativas para verificar aquela que bate de forma correta. Maria foi a última a chegar? Perfeitamente. Maria a última a chegar, está aqui. Maria foi a quinta e a última pessoa a chegar. Então você deveria marcar como resposta correta na questão número 15, alternativa letra A. Na letra B, Paula foi a terceira a chegar? Não, Paula foi a primeira, não foi a terceira, foi a primeira. Maria chegou antes de Laura? Tá aqui, ó, Maria e Laura. Maria chegou, foi a última, né? Chegou depois de Laura, tá errado. Nádia chegou depois de Maria? Tá aqui Nádia. Então, Nádia não chegou depois, Nádia chegou o quê? Chegou antes. Aqui, Olivia chegou depois de Laura, tá aqui, ó, Olivia chegou antes de Laura, tá aqui, onde ele diz lá que Olivia chegou depois de Laura, está errado porque Olivia chegou antes de Laura. Então, para essa questão, só teríamos como resposta correta a alternativa letra A. Questão de número 16, mais uma questão trabalhando aí com essa parte de orientação espacial. Tem lá 3 amigas, né? A banca agora é a banca IDECAN. Questão bem interessante porque ela vai trabalhar com orientação tanto com idades como também relacionado para verificar a altura, para saber quem é mais alto e quem é mais baixo. É 2 características. A banca IDECAN, ela gosta de cobrar questão nesse formato. Tem lá na questão 16, 3 amigas. Tem lá a Fernanda, tem lá a Patrícia e tem lá a Carla. Nasceram em anos diferentes, tá certo? E cada uma delas apresenta estatura diferentes. Então eu tenho a idade e tenho anos. Considere que Carla não é a mais alta, Patrícia nasceu um ano antes de Carla e um ano depois de Fernanda. Então essa informação de Patrícia, se você observar, Patrícia é a intermediária. Quando diz lá, a Patrícia nasceu um ano antes de Carla e um ano depois de Fernanda. Então Patrícia é a do meio. Daqui a pouco a gente coloca aqui umas idades para você não errar nesse tipo de questão. Aí te dá a informação para fechar, para saber quem é a mais nova e quem é a mais baixa, né? Quem é a mais alta e quem é a mais velha. Então, em ordem crescente, tá aqui, das alturas das amigas. Quem é de ordem crescente? A ordem crescente é da mais baixa para a mais alta. Então, verifica que eu tenho 2 orientações. Vou traçar aqui 2 linhas. Então, observa que eu vou colocar aqui essa linha para verificar quem é a mais velha e também quem é a mais nova. Tá aqui uma linha relacionada a suas idades, né, para verificar quem é mais velha e quem é mais nova. E eu tenho também aqui uma posição ou uma orientação para verificar quem é a mais alta e quem é a mais baixa. Uma questão te deu aí 2 orientações. Mais baixa. Relacionada aqui à idade, vou criar aqui uma linha do tempo para você verificar, para saber quem é mais velha e quem é mais nova. Então observa que te deu aqui relacionada a ano. Você pode colocar qualquer ano. Vou colocar aqui as 3 idades, né? 3 anos diferentes. São 3 anos diferentes. Então imagina que eu vou colocar os 3 anos aqui para a gente achar quem é mais velho e quem é mais jovem. Então coloca lá qualquer ano. Vou colocar aqui o ano 2000. Se eu tenho o ano 2000, quem nasceu depois, um ano diferente, é 2001. Quem nasceu antes é 1999. Tá aqui, 1999. Então observe que ele começou falando de Patrícia, né? Aqui essa informação de Carla não é a mais alta das 3, eu posso até adicionar ela aqui, ó. Então vou adicionar que Carla não é a mais alta, né? Vou colocar aqui, ó. Tá aqui Carla, então Carla não é a mais alta. Tá aqui. Carla não pode ser mais alta. Se eu perguntar a vocês quem é a mais alta, então tenho 2 possibilidades para ser a mais alta. Se não pode ser Carla mais alta, pode ser Fernanda? Pode. A mais alta? Pode. Pode ser Patrícia? Pode. Então vou deixar aqui, ó. Esse aqui é o pontozinho da mais alta. Então a primeira informação foi dizer que Carla não é mais alta. Perfeito. Aí pode ser Fernanda e pode ser Patrícia. Daqui a pouco a gente acha as informações para a gente saber quem é mais alta. Perfeito. Aí vamos para o 2, ó. Tá aqui o ponto 2. Patrícia nasceu um ano antes de Carla e um ano depois de Fernanda. Então, Patrícia é a intermediária, porque nasceu um ano antes de que Carla, tá aqui, e um ano depois, ó, de que Fernanda. Então, observa que na linha do tempo você já dá para identificar que tá aqui Fernanda e tá aqui a minha amiga Carla. Para você verificar que Patrícia nasceu um ano antes de que Carla, um ano antes, é justamente 2000.
Eu tenho 2001, um ano antes de que Carla. Então, Carla nasceu em 2001. E um ano depois de Fernanda. Se eu tenho 1999, depois de um ano é 2000. Isso aqui é a ordem de que nasceram, né? Primeiro nasceu Fernanda, depois nasceu Patrícia, depois nasceu Carla. Perfeito, isso é a ordem. Você poderia colocar qualquer valor, poderia botar lá 10, poderia botar qualquer valor aqui para você se orientar. Perfeito. E agora eu tenho que saber, para saber verificar aqui qual é que vai ser a pessoa mais velha e mais jovem. Então observa, a mais velha é sempre que nasceu primeiro. Então Fernanda aqui é a pessoa mais velha. Nasceu em 1999, então Fernanda é a pessoa mais velha. Tá aqui, Fernanda é a mais velha. A intermediária é Patrícia. E a mais jovem, que nasceu depois, é Carla. Agora ficou fácil, ó, porque o comando da questão no terceiro ponto vai dizer: a mais nova não é a mais baixa. Tá aqui, ó. Aí você vai lá. A mais nova, que é Carla, não é a mais baixa. Se você observar, a mais nova só pode ser duas pessoas. Pode ser Fernanda e pode ser Patrícia. Mas como eu tenho aqui que Carla não pode ser a mais alta e ela também não pode ser a mais baixa, porque ela é mais nova, então só sobrou para Carla o quê? A posição intermediária. Então eu achei aqui Carla. Carla é a intermediária. Carla não pode ser a mais alta e também não pode ser a mais baixa. Então Carla aqui é a pessoa do meio. Perfeito. Aí diz lá, né? E a mais alta não é a mais velha. Então a mais alta aqui não pode ser a mais velha. Quem é a mais velha? A mais velha é Fernanda. Então aqui a mais alta não pode ser Fernanda. Só sobrou quem? Patrícia. Então Patrícia é a mais alta. Se Patrícia é mais alta, ó, Patrícia não pode ser aqui a mais baixa. Quem é a mais baixa é Fernanda. Então achei aqui todas as informações. Ó. Fernanda é a mais velha, Carla é a mais baixa, Patrícia é a intermediária. Quem é a mais alta? A mais alta é Patrícia, a mais baixa é Fernanda e Carla é a pessoa intermediária. Então agora ficou fácil para a gente acertar a questão de número 16. Olha o que disse a letra A. Fernanda, Carla e Patrícia, né? Porque ele quer aqui em ordem crescente. Perfeito. Como que é em ordem crescente? Relacionada às suas alturas, ó. Relacionada à altura, então observa que vai começar com F, C e P. Então a menor de ordem crescente é o F, depois é o C, depois é o P. Então você precisa procurar nas alternativas, tem lá Fernanda, Carla e Patrícia. Fernanda, Carla e Patrícia, você marcar como resposta correta para essa questão a alternativa letra A. Questão 17. Nessa parte final agora, a gente vai pegar várias questões de diversas bancas que vai trabalhar com orientação espacial relacionado à mesa. Então, é bem tranquilo também de se resolver. Olha o que vai dizer a questão. Vai te dar personagem, tem lá Juan, Arthur, Enzo e Yuri. Estão sentados em volta de uma mesa quadrada. O comando da questão já te deu o desenho, conforme a imagem abaixo. E entre os quatro há dois advogados. Te deu aí dois advogados, te deu um dentista e te deu um bancário. Sabe-se que, aí vai te dar as informações. Os advogados estão um ao lado do outro. Daqui a pouco a gente coloca. Arthur é desenhista e está do lado de Juan. E Yuri é advogado e tem Arthur à sua esquerda. Sendo assim, é correto afirmar. Questão de orientação espacial, onde a gente vai trabalhar agora com essa ideia de mesa, né? Adicionar os personagens em uma mesa. Então a mesa é quadrada e vou começar a colocar as informações. Eu sei que existe dois advogados, ó. Eu sei que tem lá um dentista, eu sei que tem lá um bancário. Os advogados estão sentados ao lado um do outro. Então eu posso colocar os advogados, eu não posso colocar em lados opostos, né? Eu posso colocar advogado aqui, ou advogado aqui e outro advogado aqui. Não posso colocar nesse formato. Eu tenho que colocar um ao lado do outro. Eu posso colocar aqui um advogado aqui, ó. Posso. Aqui o advogado. E eu posso colocar o outro advogado aqui, ó. Um está do lado do outro. Mas poderia colocar um aqui e um aqui? Poderia. Poderia colocar um aqui e um aqui? Poderia. Você não vai errar a questão. Você tem que colocar aqui o que determina o comando da questão. E o comando da questão determinou. Olha, os advogados estão um ao lado do outro. Coloquei aqui os advogados. Arthur é dentista. Você não sabe quem é Arthur. Você não sabe
onde Arthur está, certo? Arthur não pode ser advogado, então Arthur pode ser um desses daqui. Ó. Daqui a pouco eu volto, vou pular, daqui a pouco eu tenho a informação necessária para colocar a nossa amiga Arthur. E está do lado de Juan, você não sabe se Juan é ou não advogado, perfeito. Mas lá, agora essa informação é importante, Yuri é advogado, e se Yuri é advogado só pode ser esse ou esse. E ele diz lá, e tem Arthur à sua esquerda. Se Arthur é dentista, então observa que Yuri só pode estar aqui, vou até colocar aqui vermelho, ó. Tá aqui Yuri. E Yuri, ele é advogado e tem ao seu lado, à sua esquerda, Arthur. Tá aqui, ó. Arthur vai estar à esquerda de Yuri, que é o advogado. Então Arthur só pode estar aqui. Tá aqui Arthur. Perfeito, coloquei Arthur. Aí o comando da questão tinha dado, olha, Arthur é desenhista. Então já sei quem é o desenhista. Tá aqui o desenhista. Desenhista. Beleza. E está do lado de Juan. Então tá aqui. Arthur está do lado de Juan. Um lado está Yura, o outro lado está Juan. Então tá lá. O lado é Juan. Perfeito. E agora só faltou o quê? Eu tenho lá dois advogados, eu tenho um dentista e eu tenho um bancário. Eu sei quem é um bancário? Sim. Porque eu já terei os dois advogados, ó, já terei o dentista. Então Juan só sobrou ser o quê? Só sobrou ser bancário. Ó. Então Juan vai ser o meu bancário. Bancário. Tá aqui. Bancário. Perfeito. Só sobrou um advogado. Ó. Tinha lá Yuri, tinha lá Arthur e tinha lá Juan. Só sobrou quem para o advogado? Se você observar, só sobrou Enzo. Tá aqui que é o outro advogado. Enzo. Coloquei aqui Enzo. Agora é correto afirmar. Tenho que analisar as alternativas para verificar aquela que bate de forma correta. Vai dar na letra A. Juan está à esquerda de Enzo. Se você observar, quem está à esquerda de Juan justamente Juan está à esquerda de Enzo. Quem está à esquerda de Enzo é Yuri. Aqui é a esquerda e aqui é a direita de Enzo. Então observe que a posição aqui é para verificar quem está à esquerda e quem está à direita. Então a esquerda de Enzo e aqui a direita de Enzo. Então se você observar, Juan está à direita de Enzo. Na alternativa letra A dizer que Juan está à esquerda de Enzo. Então por isso que está errado a alternativa letra A. Yuri está à direita de Juan, está aqui, ó. Yuri está à frente do Juan. Aqui eu não preciso nem analisar a direita e a esquerda, porque Juan e Yuri, um está à frente do outro. Na letra C, Arthur está à frente do bancário. Arthur está à frente do advogado. Ó. Arthur, se você observar, Arthur ia estar aqui do lado esquerdo, né? Ou do lado direito do bancário, né? Já está do lado direito do bancário. Então não está à frente do Arthur, está à frente de um advogado. Está errado. Na letra D, ó, o bancário tem Enzo à sua esquerda. Quem é o bancário? O bancário é Juan. Juan, ele tem duas pessoas. Tem aqui o do lado esquerdo e tem também do lado direito. Ó. Tá aqui do lado direito de Juan. Do lado direito eu tenho o Arthur, que é desenhista. Do lado esquerdo ó, eu tenho exatamente Enzo e eu tenho o advogado. Tem lá o bancário, que é Juan. Ele tem Enzo à sua esquerda, realmente. Ó. O Juan, que é bancário, tem Enzo à sua esquerda. Por isso que a resposta correta, você deveria marcar a alternativa letra D. E Juan é advogado? Não, os advogados é Yuri e é Enzo. Juan é bancário, como a gente viu aqui, analisando todas as informações. Então, para essa questão, só teríamos como resposta correta a alternativa letra D. Mais uma questão com mesa, né? Orientação espacial relacionado a pessoas com mesa. Banca FGV. Olha o que diz a questão 18. As pessoas A, B, C, D, E e F estão sentadas em volta de uma mesa hexagonal. Tá aqui. Abaixo está a figura, né? Sabe-se que. E é correto afirmar que. Então, novamente, eu vou ter que adicionar as informações que foi dado no comando da questão. Então, diz lá que B tem F à sua esquerda. Então, eu tenho que analisar onde eu vou colocar B. B eu vou colocar em qualquer lugar, mas do lado esquerdo eu tenho que colocar F. Então, B pode estar aqui, F está à sua esquerda, B está aqui, F está à sua esquerda, B pode ficar em qualquer lugar. Então, vou começar com B, mas eu tenho que levar o F ó, à sua esquerda. Então, B tem F à sua esquerda. Então, aqui é a esquerda de B e aqui é a direita de B. Então, coloquei F. C ó, não é oposto a F. Então, se C não é oposto a F, ó, C não pode ficar aqui. Ó. C não é oposto a F. Então, tá aqui. Ó. C pode ficar aqui? Pode. Pode ficar aqui? Pode. Só não pode ficar aqui o C. Ó. Não é
oposto a F. Mas ele tem o A à sua direita. Tá aqui, ó. O C tem o A à sua direita. Se o C não é oposto a F, então o C eu posso colocar aqui já com o A à sua direita. Tá aqui, ó. Então eu coloquei aqui o A à direita do C. Tá aqui o lado direito, ó, de C e tá aqui o lado esquerdo de C. Aqui é o direito de C e aqui é o lado esquerdo de C. Então adicionei aí o valor do C. O C não pode ficar oposto, né, a F. Oposto é um à frente ao outro. Então C não pode ficar oposto a F e tem A à sua direita. Então coloquei C aqui e coloquei A à sua direita. E o D e o A são opostos. Então se o A está aqui, então o D automaticamente ele deve ficar nesse formato. Ó. O A e o D são opostos. Então coloquei aqui. E só faltou uma cadeira, né? Uma pessoa. Eu tenho lá o A, B, C, D, tá faltando o E. Então o E é justamente oposto ao F. Tá aqui. Depois que eu completar todas as informações, agora eu vou analisar as alternativas. Tá lá. C e D são opostos, ó. C e D é oposto? Não, quem é oposto? O oposto do D é o A. O A e o D é oposto. O C e o B é que é oposto, ó. Tá aqui, tá dizendo que C e D são opostos. Isso aqui tá errado. O E está à esquerda do C. Então observa que eu vou verificar o E. O E, ele tem lá duas pessoas do lado dele. Eu tenho pessoas que estão do lado direito do E e eu tenho pessoas que estão do lado esquerdo do E. Tá aqui do lado esquerdo do E. E o comando da question perguntava lá: o E está à esquerda de C? Tá aqui, ó. O E, ele está à esquerda do C, certo? O E está à esquerda do C. Se fizesse referência, o E está à direita o C, né? Está à direita do E, isso aqui também estava correto, né? Se você só olha, o C está à direita do E, está correto. Mas a afirmação é dizer que o E está à esquerda do C. Isso bata, ó. Então, à direita do C eu tenho um A e à esquerda do C eu tenho um E. Por isso que você deveria marcar como resposta correta para a questão de número 18, a alternativa letra B. Aí o B está à direita do D, ó. O B está aqui, ó, está à direita do B. Se você observar, a direita do D está aqui, ó. À direita do D eu tenho E, a direita. E à esquerda do D eu tenho exatamente o B. Então tá aqui o braço direito do D eu tenho E e à esquerda do D eu tenho B. O B está à direita do D? Não. O B está à esquerda do D. Por isso aqui está errado. F e D são vizinhos, ó. F e D não são vizinhos. Aqui está errado. A está à esquerda do E. Então tá aqui, ó, o A e o E. Você observa que não dá nem para verificar. Quem são as pessoas que estão à esquerda do E? É a letra D, ó. À esquerda do E é a letra D. Então só tem como resposta correta a alternativa letra B. Mais uma questão sobre mesa. Tá aí. Marina, Kátia, Carolina e Joana se sentam em uma mesa hexagonal de 6 assentos, conforme indica a figura abaixo. Tá aí a mesa e tá aí as informações. Aí vai te dar algumas dicas e você precisa preencher de forma correta para saber qual vai te dar aí a resposta correta, né? Vamos adicionar. Vamos já lendo e vamos adicionando aqui as informações. Sabe-se que Carolina se senta imediatamente. Ó, essa informação imediatamente é justamente para você fixar um do lado do outro. Carolina se senta imediatamente à direita de Marina. Então eu coloco Marina em qualquer lugar. Colocar Marina aqui e do lado de Marina eu tenho duas pessoas que vai sentar do lado dela. Eu tenho uma pessoa que está do lado esquerdo e eu tenho uma pessoa que está do lado direito. Tá aqui do lado direito. E a informação que deu foi Carolina. Tá aqui, ó. Carolina se senta imediatamente à direita de Marina. Coloquei aqui Marina, colocando, ó. Tá aqui Marina e tá aqui Carolina. Perfeito. Vamos adicionar as demais. E em frente a Kátia. Tá aqui, Carolina vai se sentar em frente a Kátia. Então Kátia tá aqui. Carolina se senta imediatamente à direita de Marina e enfrenta a Kátia. Beleza. E Joana não se senta em frente a um lugar vazio. Ó. Então Joana não pode se sentar em frente a um lugar vazio. Então Joana não pode sentar nem aqui, porque tem em frente aqui vazio, nem aqui, que aqui também tem em frente vazio. Então Joana só pode estar sentada nessa cadeira, nesse lugar.
Dessa forma é correto afirmar, necessariamente. Então essas foram as informações dadas e a gente vai analisar as alternativas para verificar aquela que bate de forma correta. Na letra A, Kátia se senta imediatamente ao lado de dois lugares vazios. Então olha lá para Kátia. Kátia está imediatamente no lugar de dois vazios? Não. Aqui, Kátia só está imediatamente relacionada à sua direita, né? Sua direita aqui, eu tenho aqui apenas um lugar vazio, não é dois lugares vazios. Joana, vai lá para Joana, se sente imediatamente ao lado de Kátia. Se você observar, Joana está sentado imediatamente do lado de Kátia. Não falou se era a direita nem a esquerda, mas está realmente do lado de Kátia. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra B. Marina se senta em frente a Kátia. Está aqui, a Marina e Kátia. Quem senta em frente a Marina é Joana. Então, isso aqui está errado porque não é Kátia. Quem senta em frente a Kátia é justamente Carolina. Por isso que a alternativa letra C está errada. Vai lá para Carolina novamente. Carolina se senta imediatamente ao lado de dois lugares vazios. Ó. Carolina, ela não se senta do lado de dois lugares vazios. Só tem apenas um lado vazio. Carolina tem ao seu lado esquerdo, né? Seu lado esquerdo eu tenho Marina. E Marina tem ao seu lado direito a minha amiga Carolina. Então, por isso que a letra D está errada. Carolina está tão distante de Kátia na mesa quanto está Marina. Então, aqui eu quero relacionar a distância. Ó. Então, está aqui Carolina e ele quer fazer a distância para Kátia. Então, para Kátia, se você observar, eu tenho quantas posições? Eu tenho duas posições, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Está dizendo lá, Carolina está tão distante de Kátia na mesa quanto está Marina. Marina está quantas distâncias? Ó? Marina está a distância apenas uma cadeira. Já Carolina tem duas cadeiras. Ó? E aqui eu tenho uma cadeira. Por isso que essa resposta fazendo relacionado à distância das cadeiras, ela está errada. Então só teríamos como resposta correta a alternativa letra B. Última questão, uma lista de questões envolvendo aí 20 questões de orientação espacial. Mais uma questão para a gente encerrar essa aula de revisão de orientação espacial, trabalhando com posição de mesas. Olha a questão 20 que vai dizer. Tem lá André, Beatriz, Carlos e Denise. Estão sentados em volta de uma mesa quadrada. Então, observa agora que ele não te deu a mesa, o formato da mesa. Então, a mesa é quadrada, então vou desenhar aqui um formato de uma mesa quadrada. Então, tenho aqui essa mesa, né? Uma mesa aí representando o comando da questão. Tenho aqui as cadeiras, né? Tem um lá que é quadrada, vou ter aqui exatamente 4 pessoas ao redor dessa mesa. Cada um deles em um lado da mesa. André, aí vai te dar informações, né? André está sentado em frente a Beatriz, Beatriz está sentada à direita de Denise. Ele pede lá, no sentido horário, ó, no sentido horário, sentido da hora, a ordem dos 4 em volta da mesa é. Então vamos adicionar. Então eu tenho aqui André e Beatriz, né? André está na frente de Beatriz, então eu consigo colocar André aqui, Beatriz aqui, André aqui, Beatriz aqui. Você escolhe. Então eu vou escolher aqui André. Tá aqui e Beatriz, de frente para o outro. André e Beatriz, um está sentado em frente ao outro. Beatriz está sentada ao lado direito de Denise. Então tá aqui. Eu tenho que verificar onde vai estar Denise. Então se eu colocar Denise aqui, ó, observa que o lado direito de Denise é justamente esse lado onde está Beatriz. Esse aqui é o lado direito e esse aqui é o lado esquerdo. Ó. Tá aqui o lado esquerdo. Tá aqui o lado direito de Denise. E o comando da questão diz, olha, a Beatriz está sentada do lado direito de Denise. Tá aqui tá à direita de Denise. Bate Denise aqui, bate Denise aqui. Só faltou colocar quem? Tem um A, tem um B, tá faltando o C, que é justamente Carlos. Ó. Então, Carlos está em frente a Denise. Qual é a ordem no sentido horário? Lembra lá que o sentido horário é justamente desse formato, ó, sentido horário. E todas as alternativas começam com A. Então, é A, depois é C, depois é B, ó, sentido horário, depois é D. A, C, B, D. Olha aí nas alternativas para verificar qual que tem a sequência correta. A, C, B, D. A, C, B, D, a gente marca como resposta correta a alternativa letra C. A, André, C, Carlos, B, Beatriz e D, Denise.
Com isso, pessoal, encerramos aí a resolução de 20 questões do assunto orientação espacial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. E se essa aula te ajudou, vem te ajudando a compreender esse assunto, vale a pena aí deixar seu like e também o seu comentário para a produção de novos vídeos como esse. Bons estudos e até o próximo vídeo.